Juliana Rosa, oiê, você tá bem? Tudo bem, oi Neg, tudo Muito bem? bom, Débora, muito quem tá aí bom. mais no estúdio, que eu Fábio não tava O vendo? Fábio França. França, Tudo Ah, o bom? Fábio. o Fábio. É que ele entrou há O, pouco tempo aqui nesse horário, A gente né? vai Aí eu não acostumando. acostumei ainda. o Fábio França. A gente tá descobrindo várias coisas do Fábio França, depois eu conto pra você em Tem tantas particular. ainda. Tem muito o que descobrir, a Sabe de caixinha de nada, surpresa inocente. chamada Fábio França. Juliana, a gente sabe, a gente vai aprender mais sobre o Fábio França e agora nós vamos aprender mais sobre esse precatório, essa confusão, essa novela. Você tem chamado a atenção desde o começo pro, pro calote, que agora o governo já fala sobre o calote com uma naturalidade, porque ele fala assim, não, isso aí vai abrir espaço fiscal, vai viabilizar o auxílio e tal. Viabilizar o auxílio, vírgula, mantidos os privilégios de todos os bacanas que tinham privilégio e que não perderam nada. Você vem falando isso, martelando sempre. Claro que precisa de um espaço fiscal. Você resolveu pegar e comprar. Sabe aquela viagem que você compra uma mala a mais? Porque você não quer tirar as roupas que exageradas. Ele vai, abre espaço fiscal. Agora, não cortar que é bom, não querem cortar nada. Hoje o Ricardo Barros o deputado Ricardo Barros, o líder, deu uma entrevista no Band News TV e ficou claro. Ele fala, precisamos desse dinheiro para o auxílio. Não precisa desse dinheiro para o auxílio. Talvez, se você tivesse feito as coisas que a Juliana pregou, não precisasse, né? Enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre a expectativa dessa votação, o início deste programa, que é o Bolsa Família sem nenhuma alteração, só que vitaminado, mais dinheiro, e como é que eles vão lidar com isso e o efeito disso nas contas públicas, né? Oi Neg, impressionante o discurso político, né? Estamos ajudando os pobres, né? Por isso estamos fazendo a farra do gasto público, só que não, né? Oi, Neg, você sabe que agora o presidente da Câmara, Arthur Lira, acabou de convocar a sessão para votar a PEC dos precatórios às 18 horas. Então está marcada aqui a sessão para votar a PEC dos precatórios às 6 da tarde. Então provavelmente eles devem ter conseguido quórum, porque essa era a dúvida mais cedo, se depois do feriado teria quórum suficiente para votar uma proposta de emenda à Constituição que exige 308 votos a favor para se alterar a Constituição. Qual que é a percepção nesse momento, Eneg? Mais cedo, a discussão, todas as consultorias que eu liguei, os bancos, a discussão era assim, é melhor com ela, pior sem ela, aquela coisa, né? É melhor aprovar a proposta dos precatórios ou melhor não aprovar e resolver de outra maneira a situação das contas públicas? O pessoal lá da consultoria Tendências acha que é melhor não aprovar a PEC dos precatórios e resolver de uma outra maneira a questão do aumento de proteção social, que a gente sabe que é tão necessário nesse momento. Por quê? A Alessandra Ribeiro, economista da Tendência, estava me explicando que se aprovar hoje a PEC dos precatórios, o que ela acha grave? É uma proposta que altera a regra do teto de gastos. Então, aquela coisa, estamos respeitando a regra, mas estamos mudando a regra para que o nosso gasto se encaixe dentro da regra. Bom, se toda vez que se precisar gastar mais, você vai lá e muda a forma de calcular, na prática você não está respeitando a regra. Então, se acontecer hoje a aprovação da PEC, na prática uma proposta que rasga a regra do teto de gasto, que é uma regra importante que, de novo, muita gente fala isso, mas não é uma regra boa, porque acaba de alguma maneira dificultando a alocação de recursos em setores básicos e tal. O que é importante, claro que ela pode ser melhorada, claro que uma hora pode cair, né, e se encontrar um outro caminho. A discussão hoje é que se quer mudar a regra, não porque se chegou à conclusão de que ela não é boa para gastos sociais, né? É um argumento, como você falou, que no fundo estão querendo mudar a regra para gastar mais em ano eleitoral.
Então, esse é o ponto. Não é que se a regra é boa, não, ela pode até não ser a última maravilha do mundo. A gente sabe que não é, que essa regra vai ter que ser revista. Inclusive, muita gente diz, né, que ela precisa, muita gente de renome, né, o Felipe Salto, né, que é um grande especialista em contas públicas, o Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, conversei com ele há pouco tempo, ele me falou também que essa regra precisa ser revista, mas a discussão é se esse é o momento, porque eles querem mudar para gastar mais e não para ajudar os mais pobres. Então, bom, se não aprovar a regra para poder gastar mais, porque eles fizeram até um espaço maior até para eles gastarem mais ainda, como é que faz, então, para ajudar os mais pobres? Aí eles teriam um plano B, que é tirar uma partezinha ali dos precatórios, da regra do teto, que, segundo o próprio Felipe Salto, é legal, que é a parte ligada à educação, e paga os precatórios, e aí mesmo assim não tem espaço para pagar a totalidade do Bolsa Família turbinado, né? Não teria dinheiro para isso tudo, a não ser que, como você falou, né, os bacanas, como você falou, os políticos cortassem na própria carne as verbas das emendas do relator, que não são transparentes, e no momento que a gente tem tanta escassez de recursos e tanta dificuldade, era a hora da gente fazer escolha de orçamento, né? Mas, enfim, como isso não deve acontecer, obviamente, né? A gente vai ter esse plano B, que é pagar uma parte dos precatórios fora do teto de gastos ligadas à educação, do Fundef, o Fundo de Educação, e o auxílio emergencial ou o Auxílio Brasil, enfim, a gente não sabe o nome que se chamaria, seria pago através de um crédito extraordinário, fora da regra do teto. No final, Eneg, é tão complexo, né, o negócio, muita gente ainda confunde, bom, mas é auxílio emergencial, Auxílio Brasil, Bolsa Família, que é tanto nome, tanta regra, tanta coisa difícil de explicar, mas no final das contas, o que o pessoal da tendência está achando é que é melhor pagar o Auxílio Brasil, seja lá o nome que for, auxílio emergencial, fora da regra do teto de gastos, porque é uma coisa que é provisória, vai até o final do ano que vem e acabou, do que mudar uma regra de forma permanente, que é uma regra considerada importante para forçar os parlamentares a fazerem escolhas, porque normalmente o que se faz no Brasil é gastar, 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 aumentar a carga tributária. Então o teto é importante para forçar o debate de escolha de dinheiro, como a gente faz na nossa casa, né, na nossa vida, no nosso orçamento doméstico. Então esse é o caminho que se espera, algo aí no meio do caminho, que não rasgue a regra, mas veremos, né, porque se está marcada a votação agora para as 6 da tarde, pode ser que eles consigam aprovar a proposta. Aí fica todo mundo feliz, né? Eles aumentam o auxílio, eles gastam à vontade, 30 bilhões de reais é a previsão para o ano que vem, só de obras nos seus redutos eleitorais, que são obras que a gente não tem controle nenhum, se elas são realmente importantes nesse momento de escassez de recursos públicos, e aí ficam todos felizes, só que aí o Banco Central já avisou, Eneg, que como a gente tem uma irresponsabilidade fiscal, hoje o Banco Central já avisou que vai levar os juros para um patamar mais alto, e isso aí, segundo os economistas, pode causar uma recessão da economia brasileira no ano que vem. Que tal? Beleza, eles dão aos pobres e tiram dos pobres. Os mais pobres Exatamente. vão pagar a conta dos mais pobres, e como sempre. Agora, queria ver com você um outro assunto, que é primo desse. O Brasil... ele cobra uma carga sobre a folha de pagamento, e a gente tem uma discussão sobre a desoneração da folha de pagamento, a manutenção da desoneração da folha de pagamento, e salário, quanto mais você paga de salário, mais você paga de imposto. O que você estimula no país? Salários baixos, pagamentos por fora, compensações não salariais que depois não geram benefício social, que não são recolhidos pela Previdência, e que a pessoa não ganha o 13º nem indenização em cima disso. Você cria um paramundo, né? Como é que vai resolver isso? Por que o Brasil insiste nesse sistema de onerar a folha de pagamento? É como se isso fosse algo para ser punido. Não vocês vão pagar muito salário nessa empresa, nós vamos punir você. Nós vamos tributar mais ainda a sua folha. É um estímulo a você achatar salário. Isso como pano de fundo, mas a gente tem um problema emergencial também para resolver. Como é que você vê essa discussão nesse momento?
Um outro problema que ficou pelo caminho, né, Ineg, que foi a reforma tributária, que a ideia era a gente poder ter no Brasil cobrança de impostos inteligentes, né, impostos que não punam, como você falou, a empresa que quer gerar emprego. E é complicada realmente essa discussão no momento em que a gente sai da pandemia numa situação de terra arrasada, né? As empresas estão com muita dificuldade, muitas dívidas, e agora precisam agora precisam respirar, né? Porque senão a gente vai, no momento que elas começam a botar ali a cabeça para fora d'água, você vai e empurra elas para dentro de novo, aumentando carga tributária. É complicado, a gente vive um momento no país, de novo, né? Como a gente estava falando sobre escolhas, é preciso avaliar de forma pragmática o que é importante para a economia nesse momento, para gerar emprego, para a gente poder tirar o auxílio emergencial, mas as pessoas que vão deixar de receber terem uma compensação de trabalho. Agora, fazer as coisas do jeito que estão sendo feitas, você está vendo no Brasil escolhas erradas que estão jogando o emprego para baixo, levando o país para uma situação de crescimento zero e um risco crescente de recessão no ano que vem, enquanto a gente deveria ter escolhas que pudessem sustentar nesse momento a recuperação da economia depois de tanta desigualdade, tragédia, né, tanta pobreza. A gente precisava que houvesse uma política econômica, uma política pública que protegesse de fato os mais pobres, pudesse aumentar proteção social, proteger as empresas nesse momento, baixar, né, melhorar a situação de crédito, como você falou, de tributação, mas a gente não tem uma agenda, né? Impressionante a sensação que eu tenho, Eneg, e conversando aqui com vários empresários também, eles falam assim, a sensação é que a gente está num barco à deriva, aí acontece alguma coisa, vai lá e faz um remendo, acontece outra, você faz, né, um puxadinho, você não resolve a situação. Então, no ano que vem, a angústia que a gente, quanto brasileiro, tem é que depois de tanta dificuldade, tanto sofrimento, né, tantas perdas humanas, econômicas, a gente, ano que vem, vai ter um mundo que vai crescer 3%, 4%, 5%, a gente tem risco de ter recessão. É muito inacreditável a gente não ser capaz hoje no Brasil de ter responsabilidade para, de fato, ajudar a vida dos brasileiros. O que a gente tem são políticas jogando contra o crescimento do país. Economia, Juliana Rosa, que volta a conversar com a gente amanhã. Valeu, Juliana, obrigado. Valeu, beijão.